Olá, que a graça de Jesus esteja com você mais uma vez. Estamos prontos para recomeçarmos o nosso estudo da palavra, ter você como companhia. É muito bom saber que você leva esse vídeo para outras pessoas, enche de alegria no coração. Continue assim fazendo, porque estamos juntos pregando o Evangelho. Não se esqueça de se inscrever e de deixar o seu gostei, tá bom? Vamos juntos, Pantocrator ou Pantocrator. É um termo grego, nós vamos entender esse termo hoje. Bom, a Bíblia é abundante em falar que Deus é todo-poderoso. Deus pode todas as coisas. Imagine, queridos amigos, um ser que fala e as coisas aparecem. Imagine a complexidade de fazer uma estrela, por exemplo, como o Sol. Diz a Bíblia que Deus diz, haja luzeiros no meio do céu. Um para governar o dia, o outro para governar a noite. No mesmo dia fez a estrela, o Sol, e fez a Lua, nosso satélite. Imagina a complexidade de fazer algo assim. Isso demonstra o grande poder de Deus. Bom, a Bíblia é abundante em falar sobre isso. Preste atenção nas palavras de Jeremias, capítulo 32, versículo 17. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder, e com teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Olha o que você acha dessas palavras. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Ou seja, Deus pode todas as coisas. Tu usas de misericórdia para com os milhares e retribui a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras. Viu aí? Coisa extraordinária. Esse Deus é extraordinário, poderosíssimo, poderosíssimo. Quer ver? Deixa eu ler para você Hebreus capítulo 1, verso 3, porque Deus é descrito por palavras. Deus é descrito como todo-poderoso, com palavras, né? Uma narrativa, que ele de fato é poderoso, mas ele também o poder de Deus também é descrito por ações. Veja, por exemplo, Hebreus capítulo 1, verso 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustentando todas as coisas. Tá vendo? Ou seja, tudo que há no mundo, tudo que há no universo, só existem porque Deus está mantendo tudo isso aqui. Do contrário, chegaremos ao caos total e à autodestruição. Deus nos protege e nos guarda, Deus é todo poderoso. E o termo todo poderoso é esse Pantocrator. Né? Agora, o fato de Deus ser todo poderoso, isso não quer dizer que ele faz todas as coisas, né? Que ele faz qualquer coisa. Tem coisas, de fato, as escrituras nos ensinam que existem coisas que o Senhor não pode fazer. Como assim, pastor? Não pode fazer? Tem coisas que Deus não pode fazer? Claro. Veja, por exemplo, aqui 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Porque a Bíblia diz, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Não, li errado. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Eu li o 1 Timóteo. Deixa eu lá em 2, versículo 13, que diz assim, ó. Vamos lá? 13. Nos diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ou seja, Deus não pode negar a si mesmo. Deus não pode mentir. Deus não pode fazer algo contrário à sua natureza moral, né? Ele pode fazer todas as coisas, desde que essas coisas não contradigam termos lógicos e coerentes com a sua natureza, né? Por exemplo, Jesus disse que para Deus tudo é possível, não há impossíveis para ele. Mas o próprio Jesus orou lá no Getsemane, ele diz assim, se possível, né? Se possível, que passe de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, o próprio Jesus disse que para Deus nada é impossível. Ele diz, se possível, passe de mim esse cálice. É claro que o pai tinha um poder absoluto de libertar seu filho. Tinha, claro que tinha. Mas ele não podia fazer isso e ao mesmo tempo salvar os pecadores. Tinha que ser um ou outro.
não ambos. Tinha que ser um ou outro. Ou ele escolheria salvar o seu filho e a humanidade se perderia, ou ele escolheria salvar a humanidade e seu filho morreria. E essa foi a segunda opção. Essa segunda opção foi a que Deus escolheu, né? Deus deseja que todo mundo se salve. E isso é um fato bíblico, mas nem todos serão salvos. E o que isso ensina sobre liberdade, sobre livre-arbítrio? Não é? Aí nós vemos realmente que o livre-arbítrio e os limites do poder de Deus demonstra aí que realmente esse Deus é um Deus responsável, que deixa livre as suas criaturas, porque somente no terreno da liberdade que o amor floresce, somente no terreno da liberdade que nós podemos confiar, né? E a confiança é a base do amor. Nunca se esqueça disso, Deus nos dá escolhas, e as escolhas que fizermos, seja para a honra e glória de Deus, nos trará salvação, mas se porventura desonrarmos o nome do Senhor, fazendo o que lhe é contrário da sua vontade, haveremos de colher a paga final, que é, infelizmente, a morte. Essa é a realidade. O salário do pecado é a morte. Mas Deus nos deixa aí, mais uma vez, a oportunidade de fazer a sua vontade. Escolhermos voluntariamente obedecê-lo. Mas, pastor, não tem força para isso. Mas o próprio Deus te ajuda. Ah, pastor, mas eu cometo pecado para os quais eu nem me arrependo, porque eu gosto de cometê-los. Ah, meu Deus, até isso Deus te ajuda. Lá em Romanos capítulo 2, verso 4, diz que vocês não ignoram que é a bondade de Deus que os conduz ao arrependimento. Então, mesmo para nos arrepender, é Deus que nos ajuda. Mas, pastor, eu tenho pouca fé demais. Lembre-se dos discípulos fazendo um pedido para Jesus: ajuda-nos na nossa falta de fé. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Então, Jesus nos ajuda também a ter fé. Mas eu sou fraco diante das tentações. Até nisso Deus nos ajuda. A Bíblia diz assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E o dom do Espírito Santo, ou seja, a habitação do Espírito Santo em nós, nos faz vencer as tentações, nos livrar de cada uma delas, passar por elas, sem sermos derrotados por elas. É o poder do Espírito Santo que faz isso e opera isso em nós. Que tal você se submeter ao poder de Deus nessa manhã mais uma vez? Ore comigo. Pai querido, obrigado, porque apesar de que somos pecadores, o Senhor nos ama. Obrigado porque Tu és todo poderoso. E obrigado porque o Senhor nunca vai fazer algo que seja contrário à Sua própria natureza, bondade, misericórdia, justiça e amor. Por amor, o Senhor vai nos salvar, mesmo não merecendo a salvação, mas porque Cristo já pagou por nós a penalidade do pecado. E o aceitamos de todo o nosso coração como nosso Salvador. E em nome dele que agradecemos também. Amém. Foi bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.